Não adianta, nenhuma atitude minha, nenhum gesto meu, nenhum jeito de viver meu me fará merecedor da salvação. Não é desse jeito que eu serei salvo da morte eterna. Nós somos salvos pela graça, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Cristo na cruz é que nos deu a vida eterna. E é só esse meio de salvação. Não quer dizer com isso que eu não vou seguir regras, que eu não vou seguir os 10 mandamentos, que eu não vou ter uma vida regrada, seguir leis, ter um bom relacionamento, posso me entregar. Não, não é isso. Eu preciso, de fato, ter uma vida que seja condizente com aquilo que eu professo, com aquilo que Cristo ensinou. Preciso fazer a vontade do meu mestre. Não só vivendo bem, não só vivendo de maneira correta, como também cumprindo a missão de pregar o evangelho. O problema é que muitas vezes as pessoas entendem que é necessário cumprir uma série de regras para que a gente seja salvo. E não é isso, não é assim que funciona. Na década de 70, quando eu ainda era criança, comecei a frequentar a igreja, eu ouvi uma série de não podes. O crente não pode isso, o crente não pode fumar, o crente não pode beber, o crente não pode isso, não pode aquilo. E, de certa forma, naquela época se construiu na minha cabeça assim, um cenário de que era necessário não fazer algumas coisas porque era pecado e que era necessário que eu fizesse isso para que eu tivesse a salvação. Na realidade, não se deve fazer porque uma série dessas coisas são de fato pecados, mas não é isso que vai me trazer a salvação. Lá nos tempos antigos, ainda no primeiro século, havia uma guerra, havia uma briga, havia um conflito muito grande sobre o que era necessário seguir ainda do judaísmo, o que não era mais necessário seguir do judaísmo. O que era necessário seguir da lei e o que não era mais necessário seguir da lei. Então, muitos naquela época ainda ensinavam que era necessário fazer tudo que estava na lei, circuncisão, que tinha que sacrificar, que não podia comer animal assim, animal assado, enfim, tinha uma série de regras que tinham na lei mosaica que muitos pregavam que era necessário continuar, mesmo seguindo a Cristo, mesmo sendo cristãos. E Paulo vem nessa carta aos Gálatas esclarecer estes detalhes, essa situação, né? Que uma coisa é a lei, outra coisa é a graça. E uma coisa, a lei não pode anular a graça. Então, exigia-se, por exemplo, daquela época que os gentios fizessem a circuncisão, como se fosse um ato necessário para a salvação. E Paulo vem veementemente contestar isso nessa carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas foi escrita para as igrejas da província da Galícia, que é da região da Galícia, era uma província do Império Romano, ficava a oriente, ou seja, lá do cantinho do mar Mediterrâneo, já Ásia Menor, já no início ali da Ásia, e essa carta provavelmente foi escrita lá pelos anos 49 ou 55 depois de Cristo, talvez seja uma das mais antigas que Paulo escreveu, e quando ele passou por lá em suas viagens missionárias, deixou organizadas algumas igrejas. De fato, de forma que esta carta ela se dirige às igrejas da província da região da Galícia, da Galácia. Perdão, a troca. Então, são várias igrejas. Então, foi uma daquelas cartas escritas para várias igrejas lerem. E tudo ali estava girando em torno disso, né? Estava girando em torno do legalismo, do tem que fazer, né? E do pode e não pode. E Paulo vem contestar veementemente essas coisas. Tá? É interessante a gente perceber que essa região da Galácia é hoje a Turquia. Então é daquelas igrejas que estavam naquela região da
Turquia. Bom, essa é a lição 4 da revista Palavra e Vida, edição número 71, a revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode clicar lá e baixar. Essa edição 71 tem por tema Epístolas para o nosso tema, está tratando das epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, e foi escrita pelo pastor Ronaldo Silveira Mota. Essa lição número 4 fala da carta aos Gálatas e tem por título o Evangelho da Graça. Somos salvos pela graça. Né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, é mediante a fé, né? O dom gratuito de Deus. Esse é o princípio pelo qual, é a forma pela qual nós obtemos a justificação dos nossos pecados para a nossa salvação. Como eu estava falando, então o primeiro tópico já começa o motivo da carta. Paulo está falando aqui do fermento do legalismo. Lá em Gálatas 5, 9, ele cita essa história, ele já citou na carta aos Coríntios, ele fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele está falando o quê? De que correntes ou coisas erradas, coisas estranhas no meio da igreja vão fazer com que essa coisa se espalhe e outras pessoas vão acreditar. Por maldade? Não, porque muitas vezes as pessoas acreditam nas coisas porque acham a fonte confiável. Basta ver aí o que vivemos hoje com as fake news. Geralmente você recebe, olha, não, isso aqui parece correto e passa para frente. E muitas vezes nem vê, nem analisa, né? E aí isso vai levedando a massa. E havia ali um movimento, um comportamento chamado galacianismo. O que era o galacianismo? Alguns estavam pregando que a gente era salvo pela graça, mas tinha que cumprir a lei. Ou seja, é um pouco de lei, um pouco de graça. Era uma mistura que seria necessária para que fôssemos salvos. E isso estava completamente errado. Isso era uma confusão que estava aparecendo. E aí a gente vê nos nossos dias que algumas correntes dizem que a gente tem que fazer boas obras para que sejamos uma pessoa melhor e sejamos salvos. Sim, temos que fazer boas obras pelo amor que nós temos que ter ao nosso próximo. Dos 2 mandamentos lá resumidos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Temos que ter amor, de fato. Temos que demonstrar esse amor não para que os outros vejam, mas para que a gente pratique esse amor. Né? Isso é, de fato, necessário. Mas é necessário como testemunho, é necessário para fazer a vontade do nosso mestre, é necessário porque a gente precisa amar uns aos outros. Esse é um fruto, a gente vai ver isso como fruto, né? Não como regra. Não, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer isso. Não, eu preciso viver o amor de Cristo e ao viver o amor de Cristo, aquilo vai transbordar de tal maneira que eu vou acabar fazendo. Né? Então, é necessário, de fato, que a gente faça algumas coisas, mas não como condição para salvar. Essas coisas boas não vão me fazer apto a ser salvo. Isso está errado. Nós não somos justificados perante Deus por meio das nossas obras, ok? Então isso é um erro grave que estava sendo pregado naquela época. Como eu falei, na década de 70, eu acabei também aprendendo um pouco assim, então veja que as coisas ao longo do tempo vão e voltam e criam, às vezes, costumes não bem esclarecidos que fazem as pessoas errarem. A lei e a graça, né, são coisas opostas. A graça veio para substituir a lei. Até Cristo valia a lei, tinha que cumprir toda a lei mosaica. Cristo veio, cumpriu toda a lei mosaica e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então já não era mais necessário cumprir a lei mosaica. E aí Paulo vem se apresentando no versículo 1
e 2 dessa carta, ele vem se apresentando. Então vamos lá, Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Então ele está se apresentando como ele não vem da parte de pessoas, ele não foi enviado por pessoas, ele vem da parte de Cristo, né? Porque ele foi comissionado por Cristo lá na sua experiência na estrada para Damasco, né? Ele viajando uma grande luz e ficou cego, caiu por terra e Deus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele vem mostrar que ele foi credenciado para pregar o evangelho do versículo 10 até o versículo 24, né? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum. Ele não foi aprender o evangelho com os apóstolos. Ele foi comissionado diretamente por Cristo, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então Paulo era zeloso, e por isso ele entendia que aquela seita, já em outros estudos já foi comentado, o caminho, né, como era conhecido, os cristãos naquele primeiro início de século ali, logo depois de Cristo, era o pessoal do caminho, né? E aí Paulo vinha, olha, vamos pegar esses caras aí que eles estão fazendo heresias. Ele entendia como eram as heresias por tudo que ele aprendeu no judaísmo e desde tenra idade. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne nem sangue. Nem subi a Jerusalém para que os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então ele está falando aqui que quando ele foi comissionado por Cristo, ele não foi aos apóstolos pedir permissão para pregar o evangelho. Nesse primeiro momento, ele começou a pregar o evangelho para os gentios. E o evangelho veio primeiro para os judeus, ele foi direto aos gentios. Por quê? Porque ele foi comissionado por Cristo. E no versículo 18 ele continua: decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas é Pedro. E permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, veja, Paulo está se mostrando suas credenciais, porque ele vem falar isso. Por que ele vem falar isso aí? Porque havia quem o estivesse desqualificando. É normal, quando a gente quer desqualificar uma tese de uma pessoa, muitas vezes a gente ataca a pessoa, ela não sabe do que está falando, ela não tem base para falar, ela não conhece o assunto. É um jeito que se tem de desqualificar o discurso de alguém. E Paulo está mostrando suas qualificações. Ele foi lá, fundou a igreja, as igrejas, organizou, né, as igrejas na Galácia, né, e talvez o pessoal realmente o conhecesse, mas nessa carta ele precisou falar da sua
conversão, da sua chamada e da sua capacitação para o ministério, né? Era importante que ele deixasse esses aspectos claros, para que ele pudesse reivindicar, como diz aqui o nosso autor, reivindicar a autoridade divina. Veja, muitas vezes quando a gente fala das coisas, a pessoa tá, e daí? Por que você está falando isso? Com que autoridade você está falando isso? Agora, quando você vai e mostra na Bíblia, não é você que está falando, é a Bíblia. E aí é necessário, a pessoa consegue entender a voz de outra pessoa, que não é a sua. Então, muitas vezes, quando se fala de alguma coisa, um assunto técnico qualquer, a bibliografia, cadê? A bibliografia aqui diz isso. Por que eu vou catar a bibliografia? Porque a bibliografia já é reconhecida. Então, você não precisa levantar uma teoria e explicar e desenvolver toda uma teoria para que você seja reconhecido. Né? Você vai na bibliografia que tem aquela base para isso. No nosso caso, a Bíblia, a palavra de Deus, é reconhecida, alguns não têm reconhecido como isso, infelizmente, mas ela é a palavra de Deus. Então, para aqueles que são crentes, para aqueles que estão aqui seguindo a Bíblia, quando você fala que está na Bíblia e mostra onde está, porque às vezes as pessoas falam umas coisas dizendo que está na Bíblia e não está, né? Então, é complicadíssimo isso. Tem que estar o versículo ali, o endereço correto, escrito e explanado, né, indicado corretamente onde estão as coisas que estão se pretendendo falar. Paulo está mostrando as suas credenciais, por quê? Porque ele ia se opor à autoridade judaica. Porque a autoridade judaica é que estava reclamando a necessidade de seguir a lei mosaica. Veja que Paulo ele é altamente contundente na sua carta. Lá no versículo 6, ele começa assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há algum que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Está dizendo que esse evangelho não é o evangelho. Esse evangelho que diz que tem que ser lei, não é evangelho. Está pervertendo. 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que valendo do que vos temos pregado, seja anátema, seja excluído, seja separado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então veja, Paulo está chamando a atenção para a insegurança daqueles crentes. Aqueles crentes precisavam ter segurança no que estavam fazendo. Nós precisamos ter segurança no Evangelho de Cristo. E Paulo está aqui, olha, eu preguei uma coisa e vocês já estão indo por ventos de doutrina. Olha, como é triste a gente ver alguns irmãos que seguem facilmente por ventos de doutrina e mudam as suas formas, os seus comportamentos por conta de coisas que ouvem. Né? Então, cuidado, vá à Bíblia e confira. Né? Insegurança deles. Nos versículos 4 e 5, ele enaltece o Evangelho, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Né? E ele condena veementemente o Evangelho das obras. Então, admira que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça para outro Evangelho. Né? Diz, não tem outro Evangelho. Não tem outra doutrina. Né? A doutrina somos salvos pela graça, de graça. E ele estava indo contra as doutrinas judaizantes, aquelas que pregavam que era necessário voltar à lei mosaica. Né? E nos versículos 8 e 9 ele fala de novo que não tem outro evangelho,
que qualquer coisa diferente é anátema. Veja, não estamos falando de fazer uma opção entre esta ou aquela doutrina. O que está sendo dito por Paulo é: ou você acredita na graça, ou é anátema, está errado. Não tem meio lei, meio graça. O que salva é a graça. Não dá para trocar, não dá para ficar meia verdade. Está trocando a verdade por uma mentira, né? E isso não pode fazer. Ele não está dizendo, olha, estão trocando uma parte. Não estão trocando uma parte, estão trocando o todo, o conteúdo todo. E aí Paulo está sendo bem duro nisso aqui. Ele: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. E ainda fala nos versículos 8 e 9, se alguém está pregando alguma coisa diferente disso, que seja amaldiçoado, que seja anátema, que seja excluído, retirado do meio de vós. No capítulo 2, ele faz uma defesa, não dá para ler todos os versículos aqui, eu já falei em outro estudo, essas cartas mereciam uma revista para cada uma delas, né? Mas aqui no capítulo 2, do 1 ao 21, ele faz uma defesa contra os inimigos, porque eles queriam que Paulo fosse desacreditado. Como eu disse, se você quer desacreditar alguém, há uma forma de fazer isso, desacreditar quem está falando, né? Pelas credenciais. Né? E aí, versículo de 7 a 10 do capítulo 2, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, ele está falando que foi ter com os apóstolos, como a Pedro, o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão. Está falando aqui que Pedro, Tiago e João, eles, reputados como colunas, pregavam o evangelho entre os judeus. E Paulo foi ter com eles, depois de 3 anos, né? E eles estenderam a mão, ou seja, concordaram, entraram em comunhão. Você está certo, pregue aos gentios. E no capítulo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então veja que Paulo está dizendo que ele teve um credenciamento junto aos apóstolos depois de ter começado o seu ministério, que não foram os apóstolos que mandaram fazer, foi Jesus. Então está contextualizando todo. E ele ainda conta aqui, não dá para ler todo o texto do 11 ao 21, a situação que aconteceu muito chata depois, que Tiago, né, e o próprio Cefas vieram ter com eles, e quando começou a chegar o pessoal da circuncisão, meio que se separou, né? Chegou os judeus, ele se separou. E aí Paulo chama a atenção de Pedro, dizendo assim, versículo 14 do capítulo 2, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, ele falou e não mandou recado, se, sendo tu judeu, vive como gentios, e não como judeu, porque já tinha entendido que não era necessário cumprir toda a lei, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Forçando a questão da circuncisão, né? Então, isso aí estava... houve uma dificuldade muito grande para quem estava no judaísmo entender que aquelas coisas todas não eram mais necessárias, ok? Não eram mais obrigatórias. Muitos dos costumes que se tinha no judaísmo eram costumes saudáveis. Então, a própria circuncisão, que é semelhante a uma operação de fimose hoje, é um processo bem semelhante, ela visava, dentre outras coisas, a higiene. Né? O povo estava no deserto, a higiene era precária. Lavar as mãos é uma coisa que a gente faz até hoje, não como um ato
sagrado. A gente faz a mão, lava a mão por higiene. Ainda mais agora em tempo de pandemia, lavamos e passamos álcool, e usamos máscara e muitas vezes nos distanciamos, que eram procedimentos que eram aplicados às pessoas doentes daquela época. Não se tinha tanta medicina, tanto remédio. Então, não é que precisava deixar de fazer, mas fazer ou exigir que fosse feito para ser da igreja, digamos assim, era um comportamento completamente errado. No capítulo, o segundo tópico, fala o erro que fascina como título, e Paulo começa o capítulo 3 assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, aí ele vem falar de Abraão como exemplo de fé, né? E ele vem falar, olha, quem te fascinou? Porque muitas vezes o ser humano, ele fica fascinado por algumas coisas. Então a gente vê por aí, às vezes, algumas igrejas ditas evangélicas espalhando objetos que são revestidos de poder. Bom, tem que ter cuidado que essas coisas se aplicam, aproximam até de bruxaria, né? É complicado. A coisa não é revestida de poder, né? A gente tem por Deus poder dado para, em nome dele, fazer, mas é ele que cura, é ele que liberta, é ele que faz as coisas, e é no nome dele que nós ministramos essas coisas. Eu lembro quando, até brincava que antigamente, quando era criança, tinha uns programas de TV e rádio que mandavam botar um copo d'água em cima do rádio, que orava e depois era para beber a água, né? Então tinha esses costumes, é um costume místico, né? Você está atribuindo poder a uma coisa, né? Quando na realidade quem tem poder é o sangue de Jesus, é o nome de Jesus. E os crentes muitas vezes são enganados por esse misticismo evangélico. A gente tem que ter muito cuidado com estas coisas, né? E aí ele vem falando da fé de Abraão, né? Ele falou lá, ó, erro fascina o ser humano, e até os crentes são enganados. Ele vai reafirmar que somente a justificação pela fé deve ser ensinada. Aquele, pois, que vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé, né? Ele levanta várias questões na introdução e aí vem falando da experiência de Abraão. Lá no versículo 10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo das maldições, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Ou seja, quer circuncidar, tudo bem, mas também tem que cumprir toda a lei, senão não faz sentido, não vai ter validade isso aí. E aí ele termina esse capítulo 3, né? De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Creu é filho de Deus, não creu é criatura, mas quem crê é filho de Deus. E não há mais distinção entre homem e mulher, entre escravo e liberto. Ele está falando ali das duas correntes de Sara e Agar, a esposa, o filho da promessa e o filho da escrava, né? E ele vem falando lá que somos filhos de Deus por conta dessa adoção, ok? Então, veja, esse capítulo, ele vem falar da questão da lei, ó, do 23 ao 29, ele fala aqui, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Quer dizer, a lei, a gente falou isso quando viu o estudo de 10 mandamentos, a lei, ela veio para tutelar. O homem não sabia, não entendia, não sabia como, então a lei veio como algumas regras básicas para nos ajudar a
conviver. Então, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aio aqui é um amo responsável pela educação dos filhos. Naquela época não tinha escola organizada do jeito que tem hoje. Então tinha que ter alguém que fosse responsável ali por educar as crianças. Ok? Então a lei, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, a partir do momento que veio a fé, não é mais necessário a subordinação a esse amo responsável pela educação, a lei. Pois todos vós, filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois todos vós sois, né, filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, são filhos de Deus aqueles que acreditam em Cristo Jesus, que têm a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Porque no momento que você é batizado, você agora está revestido de Cristo. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, esse capítulo traz essa discussão ainda para explicar a diferença da lei e da graça. Nos versículos anteriores, ele fala: a lei não pode invalidar a promessa. Não pode invalidar a promessa. Né? Bota lá no 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas as Escrituras encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, a lei ela não fica invalidada pela fé. Ou seja, se eu cumprir a lei, tá certo? Tá, tô certo. Vou ser salvo? Não, porque a salvação é mediante a fé. Ah, então mediante a fé, eu não preciso cumprir a lei? Aí vamos ao capítulo 5, né? E ele começa lá, ou a lei ou Cristo. E aí a gente vem falar de uma coisa muito importante, chamada liberdade. Todo mundo gosta de liberdade. Eu gosto de ser livre, todos somos livres e somos livres para fazer a escolha que quisermos fazer. 10 somos. Agora, as escolhas que fizermos trarão consigo consequências e nós temos que arcar com as consequências da escolha que fazemos. Ok? Quando a gente fala de liberdade, aqui a gente fala de liberdade espiritual, né? Você é livre para aceitar a Cristo e é livre para não aceitar. Mas se você aceitar, você vai ter uma libertação da escravização que o pecado nos causa, né? E essa liberdade, ela é uma liberdade, uma liberdade, a lei, perdão, o pecado nos torna cativos, nos torna presos, nos torna culpados. E a fé, a graça, vem para nos justificar, né? A justificação pela fé em Cristo, né? É a vida prática, é o fato de sermos livres em nosso interior. Eu tenho uma liberdade e não estou preso a pecados, eu não estou preso a culpas. Né? Ele comenta aqui, é a liberdade que faz com que Paulo, preso, pudesse cantar louvores ao Deus libertador. Mas ele estava preso, tá? Preso fisicamente, mas livre dos pecados. Agora, temos que obedecer somente a Deus, a Ele vamos prestar conta de tudo. Ah, mas o outro está fazendo. Ele vai prestar contas a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, e é uma coisa que a gente não pode esquecer. Muitas vezes a gente vê pessoas errando,
né, dentro da igreja, pessoas boas, pessoas corretas ou que parecem corretas errando. Ah, mas o fulano está fazendo. Tá fazendo, ele vai dar conta disso a Deus. E a gente precisa entender que isso aí é individual. Eu tenho que acertar. Bom, vamos lá. Então, nos versículos de 1 a 4, ele começa: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncisar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então Paulo está dizendo assim, porque estava sendo cobrada a circuncisão. E em algum momento lá, o gentio tem que circuncidar, porque era um sinal da aliança de Deus com seu povo no deserto, e por aí afora vai, parará. E aí estava sendo cobrado isso do gentio. Mas quando Cristo veio, isso não é mais necessário. E aí ele está falando, olha, não adianta só circuncisar, tem que cumprir a lei toda. E se você está cumprindo a lei toda, então a graça não tem o menor valor. Decaístes da graça. Né? Eu, Paulo, vos digo, se você deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ele está dizendo assim, Cristo morreu na cruz em vão, não tem nenhum proveito. Né? E se você vai obedecer alguma coisa da lei, tem que obedecer a lei toda. Versículo 3, de modo testifica todo homem que deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Não adianta vou circuncidar aqui, porque a questão era aquela, tinha que ter uma determinada coisa ali para ser aceito no grupo, e o povo estava fazendo o que era necessário para ser aceito no grupo. Mas Paulo está dizendo que não era necessário. Né? Versículo 5 a 7. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Então, ele colocou a igreja lá, ele organizou a igreja entendeu e pregava esse evangelho. E aí ele está dizendo, olha, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum para Cristo, porque o seu sacrifício nos justifica. Né? Então era uma liberdade, digamos assim, do peso da lei que as pessoas estavam livres. No entanto, alguns impunham isso aos outros. E aí ele vem falar do outro extremo da liberdade, que é a licenciosidade. Então, lá para o versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa? Pode, mas não dá liberdade à carne, não dá ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E aí Paulo vem falar do outro extremo. Liberdade, sim, mas não deixe que o pecado cresça, não deixe que o pecado domine o seu corpo. E aí, a partir do 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Esteja no Espírito, que você não estará sujeito às coisas da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Ele começa a falar das obras da carne. Veja que ele coloca aqui que a nossa mente, o nosso ser, é um terreno fértil para que essa guerra aconteça. Existe uma guerra entre a nossa parte espiritual e a nossa parte carnal. A nossa natureza carnal, né, nos faz, às vezes, semelhante a animais.
com instintos de animais e comportamentos de animais. Mas nós somos diferentes dos animais porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, há uma oposição, há uma briga entre espírito e carne. E a gente precisa andar pelo espírito, ou seja, a gente tem que estar ligado nestas coisas do espírito. Como é que eu faço isso? Eu tenho que dedicar tempo às coisas do espírito. Porque se eu não dedicar, eu dou vazão à carne. Se você deixa de ler a Bíblia, você deixa de orar e deixa de ir à igreja, você pode continuar dizendo que acredita em Deus, mas o seu comportamento vai fatalmente se desviar da vontade de Deus. E isso é complicado, isso é ruim, né? Porque você está dando vazão à carne e não mais ao espírito. E a gente não pode fazer isso. Desejos maus, impulsos, apetites carnais. Existe a expressão aqui que ele usa é milita de militar, milita de brigar, de trabalhar contra, aquela imagem que a gente vê nos desenhos animados, que aparece o diabinho e o anjinho, vai, não vai não, vai dar errado. Né? Então, há essa briga entre a carne e o espírito. E isso vai ser vencido pelo que a gente passa mais tempo. Quanto mais tempo eu passar no espírito, mais tempo, mais eu consigo vencer a carne, ok? E aí, a partir do versículo 17, ele vem falar das obras da carne. E as obras da carne são... Aí o autor fez uma separação bem interessante aqui. Ele separa em 4 áreas essas obras da carne. Prostituição, impureza e lascívia, ele está falando relacionado a sexo. Idolatria e feitiçaria, ele está relacionado a religião. Aí vem ao social, inimizades, porfírias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, tem muito, né? Facções e invejas. Então isso tem a ver com o relacionamento social. E ainda coloca outras 2 relacionadas à alimentação, que é a bebedice e a glutonaria. Né? E a gente vê que essas coisas foram escritas lá, como eu disse, 49 a 55 depois de Cristo, tem quase 2000 anos. Os pecados são os mesmos, o ser humano é o mesmo e continua pecando e errando da mesma forma. E aí ele coloca os frutos do Espírito. O que quer dizer frutos do Espírito? Frutos é o que produz. Né? Eu costumava cobrar dos meus filhos, eu quero que você tire 10 em tudo. Né? Então só quer que eu tire o primeiro lugar. Eu falei, não quero que você tire o primeiro lugar, eu quero que você tire 10 em tudo. Mas se eu tirar 10 em tudo, eu vou tirar o primeiro lugar. Sim, mas vai ser uma consequência. Né? O que eu quero é que você aprenda tudo que a escola está ensinando. Tudo que você pode estudar, aproveite para aprender. Se você aprender tudo, você vai tirar 10. E se tirar 10 de tudo, vai ser primeiro lugar. Mas é consequência. A classificação não me importa. Me importa a absorção de conhecimento. Então, é bem isso. Eu tenho que me preocupar em produzir os frutos do Espírito? Não, eles serão consequência. Do quê? Da vivência da sua vida espiritual centrada em Deus. É buscar a Deus o tempo todo. É estar com Deus o tempo todo. Não posso ver um filme, eu não posso passear. Pode, deve fazer. Mas, olha o tempo. Né? Eu falei já várias vezes aqui a respeito de séries, filmes. Tem tomado séries, filmes de YouTube e algumas redes sociais de vídeo. Tem tomado muito tempo nosso. Né? O que eu tenho feito com esse tempo precioso? Ele tem sido aproveitado. Do 22 ao 26, ele fala que os frutos do Espírito são... aí eu vou falar aqui, amor, alegria e paz. Né? Tem a ver com... são produzidos no nosso relacionamento com Deus. Longanimidade, benignidade e bondade são produzidos em nós mesmos. E relacionamento com os outros produz... a longanimidade, benignidade e bondade
é o nosso relacionamento com os outros. E em nós mesmos é fidelidade, mansidão, domínio próprio. Entretanto, a conquista sobre a carne só ocorre quando a carne, com suas obras más, é crucificada. Versículo 24 ao 26. Olha, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha só que coisa feia, né? Então precisamos crucificar a carne. O que quer dizer crucificar a carne? É anular as coisas da carne em prol das coisas do Espírito. É estar mais e mais envolvido com as coisas de Deus, estudando a Bíblia, lendo, orando e estando na presença dele, né? É bem interessante essa divisão dos frutos com os frutos da carne com os frutos do Espírito, né? Porque estão todos a ver, tem todos a ver com uma série de relacionamentos nossos com Deus, com os outros e com nós mesmos, ok? Bom, a conclusão, já terminando aqui o nosso estudo, muitas vezes precisamos ser enérgicos na defesa da nossa fé, né? Paulo, ele começa ali, olha, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que os chamou da graça para outro evangelho. Que história é essa? Né? Ele está sendo enérgico, né? Para quê? Para defender a igreja de Cristo dos seus inimigos. Eles perturbavam a igreja, né? E ele mostrou ali a sua autoridade e chamou todos a responsabilidade. O legalismo fazia decair da graça, no sentido de que precisava sim ter um comportamento, claro que tem que ter um comportamento adequado, mas não é cumprir a lei que fará salvar. E um dos pontos que estava muito sendo discutido ali era a circuncisão. Estava sendo exigida a circuncisão para que pudesse aceitar no seio da igreja cristã, né? E a gente fica pensando, o que tem sido pedido, o que tem sido exigido dos nossos irmãos, ou de algumas igrejas evangélicas têm exigido, para que as pessoas sejam aceitas, recebidas, validadas, digamos assim, no meio, né? Quem valida é Cristo, mas a gente busca uma aceitação pessoal. Veja que Paulo só buscou isso 3 anos depois que ele começou a pregar, né? Mas inicialmente ele pregou o evangelho que recebeu. O que tem sido pedido, o que tem sido exigido das pessoas como prova de ser crente ou prova de conversão, né? A gente não pode abrir mão de viver pelo Espírito e precisamos crucificar a carne e suas obras malignas para pensar e agir. Legalismo, erro comum. Pode ou não pode? Então, temos que ter cuidado, que não é exigindo coisas que as pessoas vão se salvar. Extremo do legalismo, licenciosidade, né? É o extremo. Tá, então não é pecado, eu posso fazer. Não é pecado, pode fazer, vai ter consequência. Cuidado, você deve ou pode estar dando vazão às coisas da carne, às obras da carne. As obras da carne são manifestas e a lei é dada justamente para impedi-las. A lei veio para impedir as obras da carne. Se eu estou deixando as obras da carne ir à frente, né, eu já estou fazendo mau uso da minha liberdade. Liberdade sim, mas sem chegar à licenciosidade. Como é que eu vou saber se eu estou no meio do caminho? É sempre bom correr para o espírito, né? Porque a licenciosidade está do lado da carne e o espírito está do lado da liberdade. Liberdade eu tenho, mas cuidado para não justificar os seus pecados, os meus pecados, com a liberdade que nós temos.
todas as coisas me são lícitas, porque Paulo completa essa frase dizendo: nem todas elas me convêm. O fruto do Espírito se manifesta por meio do amor em suas diversas facetas. Então, o fruto do Espírito, né, é esse. Amarás, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, é saber amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor aí que ele fala, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amar a Deus sobre todas as coisas, a próximos como a ti mesmo. Aí é Gálatas 5, de 13 a 15. Que Deus nos abençoe e nos oriente cada vez mais a viver das coisas do Espírito e a praticar ou exercer a nossa liberdade em amor. Deixemos de fazer as coisas não por legalismo, mas deixemos de fazer as coisas por amor. É importante que a gente pense assim. Que Deus nos abençoe.